No dia em que a tia Mega morreu, eu estava com as mãos cheias de terra no jardim, plantando com carinho as rosas que ela me deu de presente de aniversário. Meu celular não parava de vibrar no bolso, insistindo até eu tirar as luvas de jardinagem e atender. Senhorita Williams, disse uma voz séria que eu não conhecia. Aqui é o Daniel Taylor, advogado da sua tia Megan. Sinto muito, mas tenho uma notícia difícil. Meu coração parou por um segundo, e as rosas pareceram muito pesadas nas minhas mãos. Aquelas flores foram o último presente da tia Megan, e de alguma forma, eu já sabia. O que aconteceu? Perguntei baixinho, com medo da resposta. Sua tia faleceu ontem à noite, enquanto dormia. Foi tranquilo, ele disse com cuidado. Depois fez uma pausa, como se estivesse escolhendo bem as palavras. Ela pediu que eu falasse com você antes de avisar qualquer outra pessoa da família. Minhas pernas falharam e eu me sentei no chão úmido, quase sem conseguir ouvir mais nada. Tia Megan, a mulher que me ensinou a ler, que me dava biscoitos escondidos nas reuniões de família, que sempre me apoiou em todos os meus sonhos, agora se foi. Senhorita Williams, você está aí? Sim, respondi num sussurro, com dificuldade. Estou aqui. O que precisa que eu faça? Ele limpou a garganta. Sua tia deixou instruções bem claras sobre o funeral, e também escreveu uma carta para você. Ela precisa ser lida antes do enterro. Você pode vir ao meu escritório hoje? Olhei para as rosas no meu colo. Eram da espécie Rainha Elizabeth, as favoritas da tia Megan. Ela mesma me deu aquelas flores há só 3 semanas, com um brilho no olhar cheio de segredos, do jeito que eu sempre amei. Essas rosas estão na nossa família há gerações, ela disse, me entregando com um sorriso cúmplice, como todos os melhores segredos de família. Na hora, achei que era só mais um dos seus comentários misteriosos, mas agora, olhando para as flores, eu já não tinha tanta certeza. Estarei aí em menos de 1 hora, prometi. O escritório do Daniel Taylor era exatamente como eu imaginava, cheio de móveis de madeira escura, prateleiras com livros grossos e uma janela enorme com vista para a cidade, uma vista que valia mais do que eu ganhava num ano inteiro. Ele se levantou quando entrei e me deu um sorriso gentil. Senhorita Williams, obrigado por vir tão rápido. Por favor, sente-se. Sentei meio sem jeito numa das cadeiras macias, tentando não parecer tão deslocada. Senhor Taylor, do que se trata isso? Por que a tia Megan pediu para você falar comigo antes de todo mundo? Ele abriu a gaveta da mesa e tirou 2 envelopes. Um era grosso e tinha o logo do escritório. O outro era menor, cor creme, com meu nome escrito na letra linda e inconfundível da tia Megan. Sua tia era a única, ele disse, com calma, muito inteligente, atenta aos detalhes e com ideias bem firmes sobre como queria que tudo fosse feito depois que partisse. Ela deixou instruções bem claras sobre o testamento e o funeral. Isso parece mesmo com ela, murmurei com carinho. Ele empurrou o envelope creme na minha direção. Ela pediu que você lesse essa carta primeiro. Depois, conversamos sobre o resto. Minhas mãos tremiam um pouco quando peguei o envelope. Ele ainda tinha o cheirinho da tia Megan, uma mistura suave de rosas e baunilha que sempre me confortava. Abri o envelope com cuidado e tirei uma única folha do papel de carta especial da tia Megan. Minha querida Elizabeth, começava a carta. Se você está lendo isso, é porque meu tempo chegou ao fim. Por favor, não fique triste. Eu vivi exatamente a vida que eu quis. Pouca gente pode dizer isso de verdade. Mas preciso te pedir um último favor. Minha querida sobrinha, no meu funeral, você vai precisar ler outra carta em voz alta. Essa carta está escondida no compartimento secreto da minha caixa de joias. Você lembra como abrir? Eu te mostrei quando você tinha só 12 anos, usando aquele truque da rosa entalhada. Alguns talvez chamem essa carta de vingança, mas eu prefiro chamar de justiça. Pode até estar atrasada, mas ainda é justiça. Você merece saber a verdade, e eu também. Tudo que é meu, a Huntington Industries, meus bens pessoais, tudo, agora é seu. Seja corajosa, Elizabeth. Fiquei sem ar. A sala parecia menor de repente, e o pedido da tia Megan pesava em mim. Ela sempre teve segredos mais profundos do que qualquer um imaginava, e agora eu teria que revelá-los. Mas tem uma condição importante. Você tem que ler essa carta no meu funeral, na frente de toda a família, sem exceções. Eu sei que é muito para pedir, ainda mais num momento tão difícil, mas, Elizabeth, você sempre foi a forte, a honesta, a corajosa, por isso tem que ser você. Com todo o meu amor.
Tia Megan. P.S. De jeito nenhum me enterrem usando algo bege. Você sabe bem o que eu acho dessa cor. Li a carta da tia Megan 2 vezes. Depois levantei os olhos devagar e olhei para Taylor. Ela deixou tudo para mim? Perguntei, quase sem acreditar. Ele fez que sim com a cabeça e abriu o envelope oficial com calma. Huntington Industries, bens pessoais, investimentos. São cerca de 115 milhões de dólares em patrimônio total, explicou. Mas, como ela escreveu, essa herança só é sua se você cumprir o último pedido dela. Minha cabeça girava. Tia Megan sempre foi generosa comigo, mas isso era mais do que eu poderia imaginar. E o resto da família? Meu pai? Meus primos? Taylor fez um leve aceno. Ela deixou pequenas partes para eles, mas a maior parte vai para você, se você fizer o que ela pediu. Pensei no meu pai, que sempre teve inveja do sucesso da irmã mais nova. Pensei nos meus primos, que passaram anos tentando agradar a tia Megan, sonhando com a herança. Lembrei das reuniões de família, e de como Megan ficava sempre calada, observando tudo com atenção, como se estivesse esperando por esse momento. Quando é o funeral? Perguntei. Em 5 dias, respondeu Taylor sem hesitar. Sua tia planejou cada detalhe. O serviço será na Catedral de São Patrício, com uma recepção depois, na casa dela. A família toda vai estar lá. Me levantei, segurando a carta com força. Então é melhor eu ir. Preciso encontrar a caixa de joias. Quando já estava na porta, Taylor me chamou. Senhorita Williams, só mais uma coisa. Sua tia pediu para eu te dar um recado. Ela disse, Elizabeth vai saber exatamente o que fazer com a verdade. A viagem até a casa da tia Megan parecia que não ia acabar nunca, mesmo durando só meia hora. Minha cabeça estava cheia de perguntas, e nenhuma resposta. O que será que tinha naquela segunda carta? Que segredo de família era tão importante que a Megan colocou como condição no testamento? Quando cheguei perto da casa, os portões de ferro se abriram sozinhos. Ela tinha me dado o código anos atrás, dizendo que confiava mais em mim do que em qualquer alarme. A casa era exatamente como eu lembrava, uma mansão vitoriana grande, com jardins bem cuidados e rosas subindo por todas as paredes. A senhora Evans, a governanta, me recebeu na porta. Seus olhos estavam vermelhos de tanto chorar. Ah, senhorita Elizabeth, graças a Deus que você veio. Sua tia deixou instruções para você ter acesso total ao quarto dela. Obrigada, senhora Evans. Não vou demorar, respondi, tentando acalmá-la. O quarto da tia Megan ficava no andar de cima, com vista para o jardim de rosas que ela tanto amava. O lugar era a cara dela, elegante, mas com um toque divertido. Tinha cortinas de seda coloridas, quadros modernos misturados com retratos antigos da família e vários detalhes mostrando seu amor por rosas. A caixa de joias estava ali, em cima da cômoda, do jeitinho que eu lembrava. Era cheia de desenhos de flores esculpidos na madeira. Passei os dedos pelas flores até encontrar o segredo que ela me mostrou quando eu era criança. Terceira pétala da esquerda, sussurrei, lembrando das instruções. Com um clique leve, o compartimento secreto se abriu. Lá dentro tinha outro envelope, lacrado com cera. Estava escrito, para ser aberto no meu funeral. Ele parecia mais pesado do que eu esperava. Dava para sentir que tinha fotos lá dentro. Minhas mãos tremeram quando peguei. Por um instante, quase abri ali mesmo. Mas eu conhecia a tia Megan. Tudo que ela fazia tinha um motivo. Se ela queria que aquela carta fosse lida só no funeral, na frente de todo mundo, era porque era importante. Confiei nela, guardei o envelope com cuidado na minha bolsa e dei uma última olhada no quarto. Foi quando vi uma foto na mesa de cabeceira que eu nunca tinha visto antes. Era a Megan mais jovem, em frente ao prédio original da Huntington Industries. Ela sorria com confiança, daquele jeito que fazia parecer que ela sabia de tudo, principalmente o que as pessoas tentavam esconder. Olhei para a foto e falei baixinho. Que segredo é esse, Megan? Que verdade é tão importante que você esperou a vida inteira para contar? Os 5 dias seguintes passaram rápido. Foi só correria com os preparativos do funeral, além de muita tensão e drama da família. Meu pai me ligou várias vezes, às vezes preocupado comigo, outras vezes claramente ansioso por causa do testamento. Meus primos me mandaram mensagens o tempo todo, cada uma parecia mais interesseira que a outra. No meio de todo esse caos, eu não desgrudei do envelope lacrado da Megan. À noite,
Quando tudo ficava em silêncio, eu pegava ele e ficava olhando, tentando imaginar que revelações estavam lá dentro. Que verdade era tão grande assim, a ponto de a Megan apostar toda a herança dela só para contar isso? Na manhã do funeral, o dia estava claro, bonito e calmo. Escolhi com cuidado o que vestir, um terno azul escuro, a cor favorita dela, e coloquei uma rosa na lapela, igual às que ela tanto amava. O envelope na minha bolsa parecia mais pesado do que nunca. Era mais do que papel e fotos. Tinha algo muito importante ali dentro. Quando cheguei na Catedral de São Patrício, já estava lotada. A família Huntington era rica e conhecida, e Megan era muito querida, admirada tanto por ser uma mulher forte nos negócios quanto por ajudar muita gente com caridade. Os bancos estavam cheios de parentes, colegas dela e pessoas importantes da cidade. Assim que entrei, meu pai veio até mim, com o rosto cheio de ansiedade. Elizabeth, precisamos conversar sobre o testamento. O Taylor não quer contar nada. Disse que só depois da cerimônia. Você sabe o que está acontecendo? Olhei bem nos olhos dele. Pai, vamos descobrir juntos. Era isso que a tia Megan queria. Ele segurou meu braço, tentando insistir. Elizabeth, se você souber de algo. Pai, por favor, falei com calma, mas firme. Hoje é o funeral da tia Megan. Vamos respeitar. A cerimônia foi linda, do jeito que ela queria. Como ela pediu, não tinha nada bege. O lugar estava cheio de rosas vermelhas e rosas vibrantes por todos os lados. A ministra falou coisas bonitas sobre a Megan, elogiou a generosidade dela, a inteligência e tudo que ela fez para ajudar os outros. Então chegou a hora. Taylor, sentado na frente, me olhou e fez um sinal com a cabeça. Minhas mãos tremiam um pouco quando me levantei e caminhei até o pódio, segurando o envelope. Na mesma hora, a catedral ficou em silêncio. Todo mundo me olhava, esperando. Meu pai estava tenso na primeira fila. Meus primos, Scott e Amanda, se inclinaram para frente, ansiosos, como se esperassem alguma vantagem. Respirei fundo, o perfume das rosas me envolvia, e por um momento, senti como se Megan estivesse ali comigo, me dando coragem. Comecei a falar. Antes de morrer, minha tia Megan deixou instruções bem claras. Ela me confiou uma carta que deve ser lida aqui, hoje, na frente de todos. Com calma, quebrei o lacre de cera. Dava para sentir o silêncio pesado no ar. Dentro, como eu já esperava, tinham várias páginas escritas e algumas fotos. Tirei tudo com cuidado. Foi quando ouvi um suspiro alto vindo do meu pai. A primeira foto mostrava Megan ainda jovem, sorrindo ao lado de um homem que eu não conhecia. Eles estavam segurando o que pareciam ser plantas de um prédio. A segunda foto mostrava o mesmo homem num canteiro de obras, acompanhando a construção do que claramente era o prédio original da Huntington Industries. Então li em voz alta. Meu nome é Megan Huntington. Li com clareza, cada palavra ecoando na catedral silenciosa. Minhas mãos estavam firmes. Minha voz saía forte e certa. A carta dela estava só começando, mas todos ali já sabiam, alguma coisa muito séria estava prestes a ser revelada. Meu nome era Megan Huntington. E essa é a história verdadeira de como começou a Huntington Industries. Fui lendo devagar, sentindo o peso de cada palavra naquele silêncio total da igreja. O homem que vocês viram nas fotos se chamava Kevin Davis. Ele era um engenheiro talentoso, cheio de ideias, e foi meu primeiro parceiro de negócios. Foi o Kevin quem realmente criou o que depois se tornaria a Huntington Industries. As pessoas começaram a murmurar. Olhei para o meu pai lá na frente, ele estava pálido, parecia em choque. Continuei. Eu conheci o Kevin na faculdade. A gente tinha um sonho, mudar o mundo criando materiais de construção mais sustentáveis, mais ecológicos. Kevin era o cérebro da parte técnica, e eu cuidava dos negócios. Juntos, nós criamos as bases da Huntington Industries. Parei por um instante e peguei mais uma foto do envelope. Era uma imagem dos dois, Megan e Kevin, sorrindo e apertando as mãos sobre um contrato assinado. Nós éramos parceiros iguais, tudo era dividido, patentes, lucros, e o futuro da empresa. Esse era o nosso acordo, até o dia 8 de novembro de 1958, quando Kevin morreu num acidente de carro. De repente, meu pai tentou se levantar, visivelmente abalado. Mas o tio Henry segurou firme no braço dele e o puxou de volta pro banco. Só que a morte de Kevin não foi um acidente, falei com firmeza.
Alguém mexeu de propósito nos freios do carro. As pessoas começaram a sussurrar de novo. Eu olhei direto pro meu pai. Descobri isso só depois, quando a investigação já tinha sido encerrada. Também encontrei outra coisa, um documento legal, assinado poucas horas antes da morte de Kevin, passando a parte dele da empresa para o fundo da família Huntington. Parei, respirei fundo e continuei. A assinatura no papel parecia ser do Kevin, mas foi provado depois que era falsa. Quem forjou foi o parceiro dele na época, meu irmão, George Huntington. A catedral explodiu em murmúrios e suspiros. Meu pai levantou de vez, furioso. Parem com essa loucura agora mesmo, isso é calúnia. Não, pai, respondi, com a voz firme, isso é a verdade. Mostrei o envelope cheio de documentos que a tia Megan deixou. Ali dentro tinha tudo, contratos, laudos, relatórios da polícia, provas que ela juntou com cuidado, sem que ninguém soubesse. Mas por quê? Perguntou meu primo Scott, assustado. Ele olhava pro meu pai com os olhos arregalados. Por que revelar isso agora? Voltei à carta da Megan e continuei lendo. Estou contando isso agora porque passei 60 anos construindo a Huntington Industries para que ela se tornasse algo que deixaria Kevin orgulhoso. Usei o sucesso da empresa para financiar pesquisas, apoiar novas ideias, proteger o meio ambiente e dar oportunidades para outras pessoas brilhantes, como ele era. Mas nesses 60 anos, eu também vi meu irmão ganhar muito com o que fez. Ele criou uma família que cresceu acreditando que poder e dinheiro estão acima da justiça. Meu pai afundou no banco. Parecia que toda a força dele estava indo embora, enquanto eu lia. A verdade devia ter sido contada há muito tempo. Mas quando eu finalmente juntei todas as provas, a Huntington já era uma empresa enorme. Milhares de pessoas dependiam dela. Se eu tivesse contado tudo naquela época, muitas famílias inocentes iam sofrer. Então eu tomei uma decisão difícil. Eu esperei. Esperei pacientemente, trabalhando e fortalecendo a empresa, para que, quando a verdade fosse revelada, a Huntington Industries conseguisse aguentar a tempestade. Por fim, tirei o último papel do envelope. Era um envelope velho e amarelado, com o nome da filha do Kevin Davis, Emily. E foi aí que cheguei à minha última confissão, e comecei a ler com calma. Durante todos esses anos, eu ajudei, em segredo, a única filha do Kevin, a Emily Davis. Paguei os estudos dela sem ela saber que era eu. Apoiei suas pesquisas em engenharia sustentável. E vi ela crescer e virar uma grande cientista ética, justa, igual ao pai dela. Hoje, Emily Davis lidera uma das empresas de tecnologia verde mais importantes do país. E até agora, ela nunca soube quem era sua apoiadora secreta. A igreja se encheu de sussurros e olhares assustados. Então, uma mulher se levantou lentamente do banco do meio. Ela parecia ter a minha idade. Tinha os olhos intensos do Kevin e um jeito firme, forte, igual ao pai dela. Megan tinha pensado em tudo. Ela garantiu que a Emily estivesse presente naquele dia, naquele momento. Respirei fundo. Continuei lendo, agora com a voz mais firme e segura. A segunda parte do meu testamento deixa 41% das ações da Huntington Industries para Emily Davis, como forma de compensação pelo que tiraram do pai dela. Mas o controle principal da empresa fica com a minha sobrinha. Elizabeth é a única da família Huntington que sempre demonstrou ética, coragem e a mesma visão que eu e Kevin tínhamos. Levantei os olhos. A catedral estava em silêncio absoluto. A última frase da carta de Megan parecia ecoar dentro de todos. Assinado, Megan Huntington, cofundadora da Huntington Industries, guardiã da sua maior vergonha. Ninguém se mexeu. Ninguém falou. O silêncio era pesado. Então, bem devagar, Emily Davis começou a andar até a frente. Ela parou bem na frente do meu pai. Ele estava diferente, envelhecido. Parecia que tudo que ouviu ali o derrubou por dentro. Todos esses anos, a voz de Emily tremia, eu achei que meu pai tivesse falhado, ou que tivesse desistido do sonho dele. Nunca imaginei que ele foi traído. Desci do púlpito com calma e estendi a mão para ela, com sinceridade. Me desculpa por tudo que foi tirado de você e da sua família. Os olhos dela se encheram de lágrimas. Ela me olhou com emoção e disse: obrigada por ter coragem de contar a verdade da Megan. Ela cuidou de mim esse tempo todo, né? Ela só queria consertar as coisas. Sim, respondi com calma, do jeito dela. As horas depois do funeral passaram rápido, mas foram tensas.
A recepção estava cheia de olhares duros e conversas baixas. A família estava dividida. Uns queriam esconder tudo o que foi revelado. Outros queriam chamar a polícia imediatamente. E alguns só ficaram sentados em silêncio, tentando entender tudo aquilo. Meu pai foi embora logo depois da cerimônia. E muitas semanas se passaram, até eu ouvir falar dele de novo. No fim, meu pai entrou num centro de reabilitação. Finalmente começou a encarar o peso da culpa que carregou por tantos anos. Nos meses seguintes, a verdade sobre a história da Huntington Industries se espalhou. Muita gente começou a discutir e a questionar. Mas Megan tinha razão, a empresa era forte o suficiente para aguentar tudo isso. Com a inteligência da Emily e o meu compromisso com a visão justa da Megan, a Huntington começou um novo capítulo. Um ano depois, eu estava no jardim de rosas da Megan, mais bonito do que nunca. As flores estavam vivas, cheias de cor. A Emily vinha toda semana. A gente se encontrava lá, falava sobre os planos da empresa e dividia nossa paixão por inovação e sustentabilidade. É engraçado, disse Emily, tocando as pétalas de uma das rosas favoritas da Megan, a Rainha Elizabeth. Sempre senti que alguém me guiava, me protegia, como se tivesse uma força me ajudando por trás. Achei que era o espírito do meu pai, mas agora vejo que era Megan, o tempo todo. Ela tentou proteger todos nós, respondi, olhando pro jardim cheio de vida. Os funcionários, a empresa, você até o meu pai. Mas ela sabia que a verdade não podia ficar escondida para sempre. Emily pensou um pouco, depois perguntou: você acha que ela fez certo em esperar tantos anos? Fiquei em silêncio por um momento. Acho que ela fez o melhor que pôde, numa situação impossível. Ela pegou uma empresa nascida de mentiras e transformou em algo bom de verdade. Ela garantiu que você tivesse um bom futuro, e no final, fez a verdade vir à tona do jeito dela. Emily me olhou com calma. E você? Se arrepende de ter sido a pessoa que contou tudo isso? Olhei pro jardim, lembrando dos sorrisos da Megan, da força dela, da sabedoria escondida. Não, falei com firmeza. A Megan me escolheu porque sabia que eu ia aguentar. Ela confiou em mim para entender que enfrentar verdades difíceis é, às vezes, o único jeito de manter a integridade. Emily sorriu e apontou para a sede da empresa lá no fundo. Ela ficaria orgulhosa do que a gente construiu. Uma parceria de verdade, igual ela e meu pai sonharam. Toquei uma das rosas da Megan, agora lindas e fortes. Ela me contou uma vez que essas rosas eram passadas de geração em geração, guardando segredos. Mas talvez agora fosse hora de novas tradições. Tradições feitas com honestidade, com parceria verdadeira, com gente trabalhando junta, e não competindo. Emily apertou minha mão com carinho. O olhar dela era cheio de esperança. Acho que nossos pais iam gostar disso, disse ela, com a voz cheia de emoção. Mais tarde, naquela noite, eu estava no antigo escritório da Megan, que agora era meu. Lia relatórios da empresa, com a cabeça cheia de novas ideias. Enquanto folheava o calendário dela, um papel caiu. Era um bilhete dobrado, com a letra dela, escrito no mesmo dia em que ela morreu. Li com o coração apertado. Querida Elizabeth, se você está lendo isso, é porque atendeu meu último pedido. Você enfrentou a verdade com coragem e lidou com tudo com muita sabedoria. É por isso que eu escolhi você, não só para herdar a Huntington Industries, mas para transformar ela na empresa que Kevin e eu sempre sonhamos. Na próxima primavera, as rosas vão florescer de novo. Quando vir as pétalas se abrindo, lembre disso. Mesmo no solo mais escuro, a beleza pode florescer. Se a gente tiver coragem de plantar as sementes. Com todo o meu amor. Megan. Guardei com cuidado o bilhete precioso na gaveta da minha mesa, sentindo uma emoção forte por dentro. Lá fora, pela janela, o sol estava se pondo e deixava o jardim de rosas com cores douradas e quentes. Era uma cena calma, bonita, que parecia combinar com tudo que a Megan deixou para trás. Ela não me deixou só uma empresa de sucesso. Ela me deu uma chance real de consertar erros antigos, de construir algo com propósito, e de mostrar que a verdade, mesmo escondida por muito tempo, uma hora floresce. O dia seguinte traria muitas reuniões, decisões difíceis, e tudo que vem junto quando se lidera uma empresa tão grande. Mas naquela noite, com o silêncio do escritório da Megan e o cheiro suave das rosas ao meu redor, entendi algo importante.
As maiores heranças não são sempre feitas de dinheiro ou bens. Às vezes, as heranças mais pesadas e também as mais valiosas são as verdades que a gente carrega, as lições que aprendemos e a coragem de transformar a dor em força. Como a Megan, eu ia guardar essa verdade, não para destruir ninguém, mas para reconstruir. Não para punir, mas para curar. Ia cuidar dessa história e transformar tudo que foi difícil em algo bonito e que durasse. Esse era o jeito da Megan. Foi para isso que ela me preparou. No fundo, eu sentia, ela estava ali em algum lugar, olhando por mim, com aquele sorriso tranquilo dela, orgulhosa por saber que seu último segredo finalmente veio à luz e trouxe cura, não dor.